Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 25. Primeira Reis, capítulo 12, versículo de número 25. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim, e nela habitou. Saiu dali e edificou em Penuel. Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu Senhor. A saber que Roboão, rei de Judá, eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: É demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs em um Betel e pôs outro em Dan. E isso se tornou pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram filhos de Levi. Capítulo número 13, versículo número 1, 2 e 3. E eis que aí veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor, até Betel, e Jeroboão estava de pé junto ao altar, para queimar incenso. 2. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor, e disse: Ó altar, altar, assim diz o Senhor. Versículo número 3. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou: Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiveram sobre eles serão espalhadas ou derramadas. Amém? Curve vossa cabeça e ore mediante essa palavra, no nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, queremos te apresentar esse momento, meu Pai, momento da tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar ao vosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, meu Pai. Tira toda a distração, meu Pai, todo empecilho de Satanás que tenta, meu Pai, nos distrair, mas que nós venhamos daqui estar focados, Senhor, na tua palavra, que nós venhamos sair daqui transformados, renovados pelo poder da tua palavra. E você diz? Glória a Deus. Meus irmãos, quando olhamos para o livro de Reis, ele tem o objetivo de expor a liderança dos reis sobre Israel. Os reis que existiam em Israel tinham uma única missão, ou seja, uma única obrigação, que era levar o povo de Deus em adoração e obediência verdadeira. Mas nem todos conseguiram cumprir isto, pois sabemos que o homem é falho. Nenhum homem é capaz de levar outro homem a viver uma vida reta, a viver em obediência, a viver uma verdadeira adoração. Só tem um que pode levar o homem caído a uma verdadeira adoração e a uma verdadeira obediência, e este homem é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos levar a uma verdadeira obediência. Só Ele pode nos levar a uma verdadeira adoração. Quando olhamos para esta época, quando olhamos para este momento, o reino de Israel estava dividido entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte estavam lideradas por Jeroboão, e as tribos do sul estavam lideradas por Roboão. Só que Jeroboão
que liderava a tribo do norte, temia que o povo voltasse para Jerusalém, sendo que Jerusalém estava na tribo do sul, liderada por Roboão. Era lá que estava a casa de Deus. E Jeroboão, com medo que o povo voltasse para a tribo do sul, ele começa a montar um sistema religioso alternativo. Para o quê? Enganar o povo, distrair o povo. Jeroboão, ele cria bezerros de ouro. Para o quê? Para o povo adorar. É um Deus que vocês querem? Então é um Deus que eu vou dar a vocês. Eu vou construir aqui 2 bezerros de ouro e você vai adorar. Não é preciso voltar para a casa do Senhor. Não é preciso voltar para Jerusalém. Aqui mesmo vocês podem fazer isso. Aleluia. Jeroboão também instituiu, altares falsos e sacerdotes não levitas. Para quê? Para levar o povo a viver em idolatria. Nesse cenário, Deus envia um profeta de Judá. Para o quê? Confrontar o pecado de Jeroboão. No versículo 26 e no versículo 27, a palavra do Senhor diz: então ele pensou, quem? Jeroboão, agora o reino de Davi voltará para Jerusalém. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, que fica em Jerusalém, o coração deles voltará para o Senhor. Veja que Jeroboão está preocupado com o seu reinado. Ele está preocupado com o seu poder político. Ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? Porque se eu deixar o povo votar, o coração do povo irá voltar para o Senhor. Veja o que este líder está fazendo. Está mais preocupado com sua posição, está mais preocupado com o seu posicionamento político do que a vontade do povo perante o Senhor. Ele nem está nem aí para o povo. Ele diz: eu preciso deixar esse povo aqui, senão o coração deste povo irá voltar para o Senhor. E como o inimigo, igreja, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, para que o nosso coração não esteja no Senhor, porque Ele sabe que se o nosso coração está no Senhor, Ele não consegue nos abalar, Ele não consegue nos destruir. Uma autoridade que vive pelo poder, que mata e morre pela posição, pelo cargo, ele não está preocupado como o povo está e como ele está. Ele só quer saber da autoridade que ele é. Ele só quer saber do poder político que ele tem. Se o povo está bem com Deus, estou nem aí. Se ele está bem com Deus, estou nem aí. Eu quero saber da posição que eu estou sobre o povo. Aleluia. Ele só quer manter você sobre o poder dele. E eu digo a você, irmão, do que adianta nossa autoridade, nossa posição, o nosso cargo eclesiástico, se não tem a presença de Deus? Do que adianta o meu cargo? Do que adianta eu ser alguém que influencia? Do que adianta eu ter uma posição alta, se eu não tenho a presença de Jesus? Toda autoridade sem a presença de Deus é vazia, é rasa, não tem conteúdo, não tem crescimento. Mas toda autoridade que tem a presença de Deus tem crescimento, tem fertilidade. Aquilo que Ele coloca dá certo, aquilo que Ele fala acontece, aquilo que Ele põe de pé aqui, ali fica. Por quê? Porque a presença de Deus está nele.
a Deus. Ele vai levar o seu povo para Deus. Jeroboão está nem aí para o povo, está nem aí se o povo está bem com Deus ou não. Mas um verdadeiro líder da Pio, ele olha para o povo e diz: esse povo precisa buscar a Deus, esse povo precisa adorar a Deus. Ele vai dizer nos Salmos capítulo 47, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Aplaudam o Senhor, todos os povos, cantai a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Em Salmos capítulo 96, a Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a salvação dia após dia. Veja o que o líder de verdade diz. Salmos 148, diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai ao sol, louvai a lua, louvai todas as luzes reluzentes, e louve ao Senhor, o nome do Senhor, pois só o nome dele é exaltado, só ele merece toda a honra e toda a glória. Falar para o seu povo: povo de Deus, abra sua boca e adore ao Senhor, viva para o Senhor, glorifique ao Senhor, seja íntimo de Deus, se abra a Deus, porque Deus descerá no meio de vocês. Um verdadeiro líder está preocupado se tu está orando em casa. O verdadeiro líder está preocupado se você está tendo a comunhão com Deus. O líder verdadeiro vai chamar a sua atenção quando você estiver errado. O líder verdadeiro vai subir no altar e vai dizer: ó, é desse jeito, é dessa forma, é por aqui, é por ali. Por quê? Porque ele está sendo instrumento de Deus para você. Está sendo instrumento de Deus para te colocar nos trilhos, para que você não se perca. No versículo 28, olha o que diz a palavra do Senhor: por isso, depois de se aconselhar, o rei Jeroboão faz 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, não precisa subir para Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Jeroboão faz 2 bezerros de ouro para distrair, enganar o povo, para que o povo não voltasse para Deus. Jeroboão constrói um altar conveniente, ou seja, um altar que facilita para o povo. Não é preciso voltar para Jerusalém. Aqui mesmo, onde vocês estão, eu vou fazer 2 altares, 2 bezerros de ouro, para que vocês venham adorar. Vejam que Jeroboão facilita para o povo. Maldito é aquele que facilita as coisas para você. Já é demais subir a Jerusalém. Em outras palavras, ele está dizendo: não é preciso tanto esforço, fiquem por aqui mesmo. O altar que era para facilitar a vida do povo, acaba afastando o povo da presença de Deus. Fiquem aqui para adorar, não precisa de tanto sacrifício, não precisa buscar tanto, não é preciso orar tanto. Era isso que Jeroboão
estava dizendo para o povo: não precisa orar tanto, povo, não precisa ler tanto a Bíblia, não precisa buscar tanto esse Deus. Aqui mesmo, desta forma, vocês podem adorar a Deus. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão. Para estar no altar de Deus, para ser altar de Deus, tem que ter sacrifício. Tem que ter sacrifício, tem que ter vida de oração. Você não entendeu? Para ser altar de Deus, tem que ter vida com a palavra de Deus, tem que ter vida em santidade com Deus. Você ainda não entendeu? Para ser altar de Deus, tem que ter uma vida verdadeira com Deus, tem que ter um altar santo com Deus, tem que ter uma vida de oração com Deus, porque o altar verdadeiro é construído com sacrifício. Tudo que vem para facilitar, pastor Rivaldo, provém do diabo. Não precisa orar, não precisa vir tantos para os cultos, não é preciso viver dessa maneira, não tem problema esse pecado. Deus entende nada. Para ter um altar verdadeiro, tem que ter uma vida de sacrifício a Deus. Toda adoração sem arrependimento e sem cruz é um bezerro de ouro que você faz. Eu digo a você, o diabo está distraindo você com os bezerros de ouro e você não está prestando atenção. Bata nesse crente ao seu lado e diga a ele: o diabo, horrível, o diabo está distraindo você com os bezerros de ouro. Eu digo a você, o que o diabo tem colocado na sua frente, que você não está conseguindo se concentrar em Deus? Ah, Jair, eu não sei, naquele tempo era um bezerro de ouro, mas hoje pode ser o seu celular, pode ser o tempo que você não dá a Deus, pode ser as namoradas escondidas que você está tendo e ninguém sabe. É um bezerro de ouro que você não vê, mas Deus vê, Deus sabe, Deus tudo vê. Aleluia. Versículo 29 e versículo número 30, tem muito tempo ainda. Pôs em Betel, olha o que diz a palavra do Senhor: pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois o povo ia adorar o bezerro de ouro. Eu lendo essa palavra eu fiquei doente. Por quê? Porque o povo sabia que lá em Israel não poderia adorar o nosso Deus em estátua feita por mãos de homem. O povo sabia que quando Moisés desce do monte e vai descendo lá para o povo estava adorando o bezerro de ouro. E Moisés olha para aquela cena e diz: quebre este bezerro, quebre essa estátua, porque o nosso Deus não está preso nisso. E o povo sabia que o nosso Deus não está preso naquilo. E o que mais me deixa com raiva é que o povo, sabendo do Deus de Israel, vai adorar os bezerros de ouro de novo. Meu Deus. Aí nós lemos Salmo 115, que diz: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não podem pegar, tem pés, mas não andam, e da garganta deles nenhum som sai. Este é o Deus que Israel estava adorando. Só que o Deus que nós adoramos é diferente. O nosso Deus, ele tem olhos como chamas de fogo,
O nosso Deus, da boca dele sai uma espada afiada, que é capaz de cortar qualquer coisa. O nosso Deus, quando ele anda, quando ele fala, tudo acontece. O nosso Deus, quando ele fala, os montes estremecem. E a Bíblia diz que o nosso Deus, ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. O meu Deus não está preso em um pedaço de barro. O nosso Deus não está preso em uma estátua de ouro. O nosso Deus, ele é vivo, e aqui ele está. Ele é vivo, e aqui ele está. Sente Deus aí, sente Deus aí. O nosso Deus é um Deus de vivo. Aleluia. Nosso Deus é vivo, igreja, e ele está presente neste ambiente. Glória a Deus. Ó, pastor Rivaldo, preste atenção nisso. Versículo 31. Jeroboão fez também santuários nos lugares mais altos, meu Deus, dentre os povos, e colocou, fiquei mais doente ainda, igreja, colocou sacerdotes que não eram levitas para estar em cima do altar e ministrar para o povo. Eu fiquei, meu Deus do céu, como pode esse homem ter feito isso? O altar, igreja, naquele tempo, era o altar onde os levitas, só os levitas poderiam subir e ministrar. E Jeroboão, sabe o que ele faz? Pega qualquer um aí e coloca no altar. Pega qualquer um aí do meio do povo e coloca para ministrar. Pega qualquer um que está aí no meio e coloca para tocar. Pega qualquer um que está aí no meio e coloca para cantar ou pregar. Eu fiquei, meu Deus, como pode esse homem sujar o altar de Deus, sabendo que só os levitas, separados por Deus, deveriam ministrar. Em outras palavras, era Deus dizendo: no altar só pode subir quem é santo. Você não entendeu? No altar para ministrar só pode subir quem vive em santidade. No altar para tocar os instrumentos de Deus precisa viver em santidade. No altar para subir, para cantar, precisa viver em santidade. No altar de Deus, aquele que sobe para pregar, para anunciar a palavra, tem que ter santidade, porque o altar de Deus, ele é santo. O altar de Deus, ele é santo. Quem ministra sobre o altar para a igreja deve ser santo, porque o nosso Deus, ele é santo. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. A igreja é santa, o altar é santo, o céu é santo. E para entrar na eternidade e se encontrar com Jesus, tem que ter santidade. Não se coloca qualquer um para estar no altar, missionária Lia. Tem que ter renúncia para estar aqui em cima, igreja. Tem que ter sacrifício, porque para Deus, sem sacrifício, se não tem sacrifício de obediência, se não tem sacrifício de santidade, de nada vale você subir aqui e ministrar. Eu vinha conversando até com o João hoje, e eu disse: João, com o nosso pastor, na nossa igreja, não tem boquinha. Pastor Rivaldo, se ele vê os 5 aqui, desmantelado, no altar, ele tira tudinho. E se brincar, ele toca os 5 instrumentos, mas ele não quer ver ninguém desmantelado no altar. Se no dia, os músicos, os cantores, os pregadores que sobem no altar, se um dia esse povo que está no altar, inclusive eu, deixar de viver em santidade, deixar de viver a palavra,
o pastor Rivaldo tem o direito, ele é obrigado a tirar todo mundo do altar. Pastor Rivaldo, nem que você faça o culto sozinho, mas você tem que cobrar quem está no altar. Sabe por quê, igreja? Se no dia que ele souber que alguém está no altar em pecado e não tirar essa pessoa do altar, Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dele. Por isso, igreja, ele precisa exortar, ele precisa chamar a sua atenção, ele precisa orientar você, porque ele sabe do zelo que o altar tem. E se você faz algo escondido e está no altar e ele não sabe, Deus vai mostrar, viu? Nem se preocupe. Bom, capítulo 13, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz, igreja. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, prestes a queimar incenso. Meu Deus, o que me chama a atenção nesse momento é que enquanto Jeroboão estava prestes a fazer o sacrifício, a fazer ali os procedimentos de colocar o sacrifício e acender o incenso para fazer a oferta para Deus, a palavra do Senhor diz que um homem de Deus chega junto ao altar e prega contra o altar. Deus envia um homem de Deus para profetizar contra o altar que Jeroboão levantou. Este homem não tem nome, porque o que importa é a palavra de Deus. Este homem que vem por Deus, ele não tem nome, ele não tem nome, ele não tem cargo, ele não tem posição. Sabe o que ele vem? Só com uma coisa: a palavra de Deus. Isto mostra, missionária Lia, que cargo não importa, posição não importa, nome não importa, o que importa é a palavra de Deus. Não é o seu nome, não é a sua idade, não é o que você tem, não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua moto, não é o seu cargo eclesiástico, não é a sua posição política. O que importa é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer outro nome, a palavra de Deus está acima de qualquer outro cargo, a palavra de Deus está acima de qualquer poder político, porque a palavra de Deus é poderosa, poderosa, poderosa. Deus fala em meio ao pecado. Deus fala, missionária Lia, contra os altares sujos, contra os altares imundos, contra os altares falsos levantados da igreja. Versículo 2: por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Os ossos humanos serão queimados em cima de você. Olha o que o profeta está dizendo: Jeroboão, os altares falsos que você levantou, você será morto, Jeroboão. Você será destruído, será queimado junto com o teu altar falso. O altar falso que você levanta, o altar falso que você levantou diante da igreja, é o altar que Deus vai destruir. Ô Jário, o que é o altar falso?
essa tua falsa adoração que tu traz para a igreja. Essa tua falsa fisionomia de crente, que diz ser crente, mas nada de crente é. Isso é um altar sujo. Isso é um altar falso. Eu digo para você, Deus hoje, pelo poder da palavra, irá destruir o altar falso. Olha o que o profeta diz, versículo número 3. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estavam nele se espalharão. E essa será a prova de que o Senhor Deus falou por mim. Qual é a prova? Que o altar falso irá quebrar. Deus desfazerá o altar que você fez, pelo poder da palavra. Deus vai expor a tua falsa adoração. Deus vai expor a tua falsa obediência. Deus vai expor a tua falsa fé, essa fé fingida. Deus vai quebrar o falso que está no meio de nós. Deus irá destruir o altar falso. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Então levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu quero declarar debaixo do poder de Deus, debaixo da palavra de Deus, que toda a fé fingida que está no meio de nós, todo o altar fingido que está no meio de nós, pelo poder da palavra, venha cair agora por terra. Venha cair agora por terra. Esse altar irá cair. Este altar falso irá cair. Este altar que você levantou, Deus vai destruir. Abacabacé. Eu sinto a autoridade de Deus nessa palavra, igreja. Não é o pregador, não é a minha voz, é a palavra de Deus que tem todo o poder para confrontar, para transformar, para mudar vidas. Versículo número 4, já me caminho para o final. Quando o rei ouviu a palavra daquele homem de Deus, que ele proferiu contra o altar que ele montou, ele abre a boca e diz: homens, peguem este homem de Deus. E missionária Lia, a Bíblia diz que Jeroboão estende a mão para que pegassem o homem de Deus, e na mesma hora que ele apontou o dedo para o homem de Deus, a sua mão ressecou. Todo aquele que se levanta contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus, terá prejuízo na sua vida. Não se levante contra aqueles que Deus levantou para corrigir a sua vida. Não se levante contra aqueles que Deus levantou para que ele viesse corrigir os seus caminhos, corrigir a sua vida. Por quê? Porque se você se levantar, Deus irá destruir você. Se levante contra o homem de Deus. Se levante você contra as mulheres de Deus, mulheres de oração. Só basta ela abrir a boca e Deus responder sobre você. Versículo 5. Peço que você acompanhe. Coloca aqui, Clarinha, por favor. Versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. 1 Reis, capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. Olhe para o telão. Na minha tradução vai dizer: e o altar que foi levantado se rachou, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado. E o altar se rachou. Repita comigo essas palavras. E o altar
horrível. E o altar se rachou. Deus irá destruir os altares falsos em nosso meio. Tu crê? Tu crê nisso? Deus vai destruir. Deus vai desfazer. Porque o nosso Deus é um Deus de altar verdadeiro. É um Deus de altar verdadeiro. E eu creio que Deus essa noite irá construir altares verdadeiros no nosso meio. Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar. Deus irá levantar altares verdadeiros em nosso meio. Altares que oram de forma verdadeira. Adoração que adora em espírito e em verdade. Altares que obedecem a Deus verdadeiramente. Altares que glorificam a Deus de corpo, alma e espírito. Almas aqui hoje irão experimentar do poder de Deus. Os altares falsos irão cair. Os altares verdadeiros Deus vai levantar. Fique de pé essa noite. Uns 5 minutos. Bom, igreja, não deixe que o seu coração se afaste de Deus. Não faça um altar, preste atenção, olhe para mim. Não faça um altar conveniente, ou seja, um altar que vai facilitar as coisas. Altar verdadeiro requer o quê? Sacrifício. Eu digo uma coisa a você: Deus sempre avisa antes de destruir um altar falso. Deus sempre avisa. E Deus hoje marcou encontro. Se você está aqui com um altar falso, eu digo para você: se converta hoje. Mude hoje. Melhore hoje. Porque Deus vai destruir. E todos que estão aqui irão ver o altar falso que você levantou. O altar falso, igreja, é aquele que vem para o culto, se diz ser santo, se diz ser crente, que cultua a Deus verdadeiramente, mas o coração está distante de Deus. Mas o altar verdadeiro, ele está na presença de Deus, mas o seu coração está depositado totalmente em Deus. Repita comigo essa noite: Deus irá destruir os altares falsos. Levante a sua mão assim para o alto. Levanta a sua mão para o alto e diga assim: Deus, faz em mim um altar verdadeiro. Um altar verdadeiro. Tira de mim, Senhor, todo falso altar. Aleluia. Tu crê nessa noite? Tu crê nessa noite que Deus vai fazer em você? Melhor ainda, pegue na mão do seu irmão que está do seu lado. Faça uma corrente de oração, uma corrente. Faça uma corrente de oração. Bem bonito, pegue aí uma mão no outro. Pode ligar o corredor, pode ligar o corredor. Pode ligar assim. Um pega na mão do outro. Isso. Fazer uma oração bonita para Deus. Se quiser, se a gente quer ter um altar verdadeiro, é preciso sacrifício, igreja. É preciso rasgar o coração para Deus. E eu convido a você a abrir a boca, abrir o coração para Deus e dizer: Deus, faz em mim um altar verdadeiro. Amém? Senhor Deus poderoso, neste momento, meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, ao coração da tua igreja, Senhor, ao coração da tua igreja que está nesse momento, meu Pai, e que ouviu a tua palavra, Senhor, que a tua palavra diz, meu Pai, que ela tem poder para destruir todos os falsos altares, todos os altares, meu Pai, falsos, meu Pai, que está no nosso meio,
Senhor, pelo poder da tua palavra, eu venho declarar, debaixo da palavra de Deus, que venha cair agora por terra, ó Deus Todo-Poderoso. Eu venho te pedir, Senhor, cria em nossos corações, cria em nossas almas altares verdadeiros, altares que oram, Jesus, altares que adoram verdadeiramente, altares, Deus, que vivem em obediência verdadeira. Quebra agora, Jesus. Quebra agora, Jesus, todo altar falso, Jesus. Não seja fingido, honrado com os lábios. Debaixo da tua autoridade, Jesus. Debaixo da autoridade da tua palavra, meu Pai. Todo altar, meu Pai, levantado aqui falsamente, meu Pai, pelo poder da tua palavra, meu Pai, como aquele profeta pregou contra o altar falso, Senhor, eu quero anunciar contra os altares falsos que Deus irá destruir o altar falso. Deus irá fazer achar, será destruído, e Deus levantará altares verdadeiros. Tu crê? Tu crê no altar verdadeiro que Deus está levantando essa noite? E se tu é o altar de Deus, está vivendo em sacrifício, o fogo de Deus, a chama de Deus irá descer sobre o teu altar. Pois o que vale Deus, Abacaba, socorro, socorro. Tirabacaba, sacaba, alma, eu quero me entregar. Quebra, Jesus. Quebra, Jesus, o laço do inferno. Quebra, Jesus, o altar falso. Quebra, Deus. Quebra, Deus. Se tu é altar de Deus, está vivendo em santidade com Deus, levanta a tua mão hoje e recebe do céu o fogo de Deus. Recebe hoje o Pentecoste de Deus. Recebe hoje o poder de Deus. Se tu é altar verdadeiro, tu vai receber de Deus. Se tu é altar de Deus, tu vai sentir a presença de Deus que eu estou sentindo aqui agora. Recebe agora. Sobre o altar, Arabacabacé. continuamente Rabacobo, sobre o socobo, altar, socobo, e não se apagará. Rabacabacé. Não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Pastor Rival. E não se apagará. Poderoso Deus, poderoso Deus, Santo Deus, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Aplaudam o Senhor essa noite. Se alguém essa noite foi tocado por essa palavra e quer aceitar Jesus como seu único Salvador e suficiente, levanta a sua mão que eu quero orar por sua vida. Tem alguém que foi tocado por essa palavra, que precisa de Jesus, que nunca aceitou Jesus e quer renovar sua aliança? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem uma vida ali? Tem uma vida ali? Graças a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Acompanha ele, Kennedy. Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa
renovar a sua aliança e voltar para Jesus? Mais alguém? Não tem? A igreja todinha, coloca as mãos para cá, No nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te apresento agora, meu Pai, a vida de Aguinaldo em tuas mãos, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que agora, Senhor, ele está dando um passo de fé, Senhor, aceitando a Ti, Senhor. Eu quero declarar agora sobre o poder de Jesus, que toda a armadilha preparada de Satanás sobre a vida dele, Senhor, venha cair agora por terra. Meu Pai, todo levante de Satanás, toda a armadilha do inimigo, Senhor, que estava preparando para ceifar a vida dele, eu quero declarar agora, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu nome, Jesus, que venha cair agora por terra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, fortalece ele na Tua presença, fortalece ele na Tua palavra, fortalece ele na Tua casa, meu Pai. Meu Pai, dá sabedoria, abre a mente, abre o coração, para que ele possa viver a Tua palavra e se encontrar com o Senhor nos céus. E a igreja diz: aplaudam o Senhor. Abraça ele, Ken. Permaneça de pé. No final do culto, os líderes de departamento não, mas os obreiros